galera, eu sou o Sassá do Monstrão da Química e hoje nós vamos resolver mais uma questão do primeiro exame de qualificação da UERJ 2016, da parte de Química. Então vamos lá. No preparo de pães e bolos é comum o emprego de fermentos químicos que agem liberando gás carbônico, responsável pelo crescimento da massa. Um dos principais compostos desses fermentos é o bicarbonato de sódio, que se decompõe sob a ação do calor de acordo com a seguinte reação química. Então a gente tem 2 mols de bicarbonato de sódio, gerando 1 mol de carbonato de sódio, mais 1 mol de água, mais 1 mol de gás carbônico, nessa proporção. Considere o preparo de 2 bolos com a mesma quantidade de ingredientes e sob as mesmas condições, diferindo apenas na temperatura do forno. Um foi cozido a 160 graus Celsius e o outro a 220 graus Celsius. Em ambos, todo o fermento foi consumido. O gráfico relaciona a massa de CO2 formada em função do tempo de cozimento em cada uma dessas temperaturas de preparo está apresentado em... Então, galera, essa é uma questão que cobra da gente o conceito de cinética química. A gente tem que saber que cinética química é a parte da química que estuda a velocidade das reações. O que cai bastante relacionado a esse assunto é em relação aos fatores que alteram a velocidade das reações. Antes disso, a gente tem que saber como que uma reação ocorre, uma reação química. A gente tem, por exemplo, uma molécula de H2. E a gente tem também, por exemplo, uma molécula de Cl2. Para que a reação entre elas ocorra, a gente tem que ter uma colisão de uma molécula com a outra. Senão não existe reação. E aí, quando colide, a gente tem alguma coisa parecida com isso. Nesse caso, com a reação devidamente balanceada, a gente gera 2 moléculas de HCl a partir dessa reação que a gente desenhou. Então, o importante para acontecer uma reação é que existam colisões eficazes. Uma vez a gente sabendo esse conceito de colisão, a gente já pode partir para os fatores que vão alterar a velocidade das reações. Então, o primeiro fator é a temperatura. Fica fácil entender que quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a agitação das moléculas e, consequentemente, o número de colisão entre elas. Então, a gente aumenta também a velocidade da reação. Outro fator também importante é a pressão. Também fica fácil entender que quando a gente aumenta a pressão no recipiente contendo as moléculas, a gente vai aumentar o número de colisão entre elas. Então, vai aumentar a velocidade da reação. O terceiro é a concentração dos reagentes. Também fica fácil entender que se a gente aumenta a concentração, a gente vai ter mais reagente para colidir um com o outro, aumentando a velocidade de reação. O quarto é a superfície de contato. E fica fácil entender também que se a gente tem uma superfície maior de contato de uma substância com a outra, a gente tem uma velocidade que acontece uma velocidade mais rápida, né? Uma reação mais rápida. Por exemplo, isso volta e meia aparece no vestibular, que comparando, por exemplo, uma barra de ferro reagindo com um ácido, por exemplo, e esse mesmo ferro em pó, esfarelado em pó. Então, e pergunta qual reação é mais rápida. Então, quanto maior a superfície de contato, que é, no caso, o ferro em pó, em comparação com o ferro da barra, tem uma velocidade maior, quanto maior a superfície de contato.
E o último fator é o grau de liberdade. Isso vocês já viram também em algum momento, que é aquela letrinha que aparece G de gasoso, aqui é de aquoso, que são os maiores graus de liberdade, por exemplo, e que também vão aumentar a velocidade de reação. No caso da questão, a gente tem uma situação em que a reação ocorreu a 160 graus e outra situação em que a mesma reação ocorreu a 220 graus. Ele diz que a quantidade de substância, de ingrediente, né, no caso o bicarbonato de sódio, foi a mesma nas duas reações. Então a gente tem, por exemplo, 2 mols de bicarbonato de sódio nas duas reações. A gente sabe que 2 mols de bicarbonato de sódio gera 1 mol de CO2 pela proporção estequiométrica. Então ele diz que a gente teve a mesma quantidade de ingrediente, tanto na 1 quanto na 2. Então a massa de CO2 produzida é exatamente igual. Se a gente voltar nos gráficos da questão, sabendo agora que a massa de CO2 tem que ser igual na primeira situação e na segunda situação, a gente já pode ficar com as opções C e D. São as únicas que a massa de CO2 é a mesma nas duas situações. Só que a gente sabe também que quando tem um aumento de temperatura, a velocidade aumenta. Então a gente tem uma geração mais rápida dos produtos, acontece em menos tempo. Então a gente tem que procurar dessas duas, aqui a situação de 220 graus gerou o produto em menos tempo. No caso, letra D, gabarito. Valeu, galera, até a próxima. Vamos ficar monstrão. Mas se for pra jogar eu vou ganhar tudo em Ela é a rainha, eu o rei, é nós que tá. Me ensina o que eu não sei, Cleópatra, eu quero